Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos. É um programa onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional, em que nós batemos um papo, falamos sobre os resultados, como foi a experiência, né? Isso é incrível para mostrar para vocês também como vocês também são capazes de entregar esses resultados incríveis que todos os alunos estão tendo. Tá? Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar com a Letícia. Ela já entrou aqui. Já vou chamá-la aqui para nós batermos um papo bem interessante sobre todos esses resultados, né? E divulgarmos o trabalho dela também. Melhores alunos. Letícia. E sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que quem ainda não fez a sua inscrição para a Jornada Acupunturista Fora da Curva, começa hoje. Hoje já teremos a primeira aula. Então, corra, já faça a sua inscrição, porque começa hoje às 8 horas da noite. Tá? Deixa eu chamá-la aqui. Aceitar aí. Então faça sua inscrição no Jornada Acupunturista Fora da Curva. Hoje, 8 horas da noite, teremos a primeira aula. Olá, bom dia, Letícia, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é meu, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz em aceitar o convite. E vamos lá, vamos bater um papo. Primeiro aí, se apresente aí para o pessoal com o que você trabalha, de onde você é, como é que é? Então, eu sou a Letícia, eu sou de Imbituba, Santa Catarina. Olha só. É, Fica uns 100 quilômetros de Florianópolis, da capital, que é um pouco mais conhecida. Mas é praia, litoral, uma cidade bem linda para todo mundo que quiser conhecer um dia, uma cidade que é muito bonita. E eu, e eu sou naturóloga já há 16 anos. Já trabalho com a naturologia há 16 anos. Então, a minha vida, desde o início da minha vida, na verdade, eu tenho contato muito grande com essas práticas alternativas. Então, eu cresci numa família onde a minha bisavó fazia chazinhos, ungüentos, compressas, e tinha uma horta em casa, então tudo era curado com chazinho. Os meus pais me tratavam muito com homeopatias e tratamentos alternativos. Então, eu sempre tive muito contato com isso. E eu sempre soube que queria trabalhar na saúde. Algum dia eu queria trabalhar na saúde. E daí surgiu a naturologia, quando chegou naquela fase de escolher o que vai fazer, o que quer da vida. Aí surgiu a naturologia e foi o que me encantou, assim. E depois veio a acupuntura para a cereja do bolo, né? A acupuntura é a cereja do bolo. Então, ela veio para completar tudo que eu já pensava sobre saúde. A saúde que ela é integral, ela não é sozinha, ela funciona tudo junto, né? Então, a acupuntura, ela veio depois de um tempo. A história da acupuntura também, na minha vida, ela entrou, assim que eu me formei, há 16 anos atrás, eu entrei no curso de acupuntura, eu já queria fazer acupuntura, mas por N razões eu não consegui terminar naquela época, então não era o momento de eu fazer acupuntura. E daí acabei abandonando aquele sonho, acabei deixando para trás, segui na naturologia, continuei fazendo os atendimentos com a naturologia, me aperfeiçoei dentro da naturologia também. E há 2 anos atrás retornei para a acupuntura. Então, daí depois, agora sim, aí terminei já após trabalhando com a acupuntura, aí voltou, retornou meu sonho e é isso realmente que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer. É incrível os resultados que ela pode promover, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter acesso à acupuntura e às práticas alternativas. E é mais ou menos isso. Legal, 14 anos depois, né? Então você já queria
começa, não é o momento, 14 anos depois você volta para terminar e fazer realmente aquilo que precisava ser feito, né? É, Que estava no sangue. bem, bem isso. É bem incrível, assim, como o mundo dá voltas, né? Então, tudo tem um momento certo para acontecer, tudo tem. A gente precisa, às vezes, de amadurecimento para algumas coisas, assim como as emoções, né? A gente precisa ir amadurecendo em alguns sentidos, em algumas coisas, trabalhando algumas questões dentro da gente para que as coisas aconteçam no tempo certo, não é no nosso tempo, muitas vezes. É no tempo que precisa acontecer. Isso. E isso a maturidade vai trazendo pra gente, né? É. Legal, a gente conheceu. Foi durante a pós mesmo ali nas redes sociais? Como que foi? Como é que é? Deu uma cortada aqui pra Como que mim. você, Repete. como que você me conheceu? Então, eu não lembro exatamente a maneira como eu te conheci, mas eu gosto muito de seguir, assim, quando eu vejo que o profissional alinha com o que mais ou menos o que eu penso, eu gosto de seguir. Eu acredito que pelo Fábio Ataíde ou pela Ana Cardoso eu vi alguma indicação e acabei vendo o teu trabalho e acompanhando alguns cafés com acupuntura. Eu vi, assim, a maneira como tu traz a acupuntura, o diagnóstico, tudo parece ser tão simples. Eu vejo, assim, tudo parece ser tão simples que encanta, realmente, a maneira como tu traz essa visão pra gente, né? Então, torna muito um pouco mais fácil. E daí eu comecei a acompanhar por causa disso, assim, eu comecei a ver com indicação de outros profissionais e vi que era um profissional que valia a pena seguir. E daí, no final do ano passado, que eu achei a jornada. Aí eu vi, aí eu vi que estava tendo a jornada e acompanhei os 3 dias. Aí eu vi os 3 dias da jornada, acompanhei, e daí eu realmente vi que aquilo ali era uma técnica que valia a pena dar uma olhada diferente, mas final de ano é uma época que é muito corrida, assim. Aí em dezembro era impossível começar a fazer algum curso. Aí depois entrou em janeiro de novo, aí foi onde eu entrei no curso da inteligência emocional. Aí é um divisor de águas, né? Legal. E aí você me vê falando sobre a acupuntura na inteligência emocional, né? Tem muitos alunos que chegam, né, e falam, professor, você é louco, falar acupuntura na inteligência emocional, o que é isso? O que foi a primeira impressão que passou pela sua cabeça? Porque é um nome realmente forte, né? Que nós precisamos entender e desmistificar tudo isso também, porque falar de emoções não é falar de uma dor, né? Porque emoções entram conceitos, entram experiências, entram vários fatores que estão envolvidos na pessoa, né? E aí entra com um nome forte desse, muita gente fala, isso aí é mais alguma outra coisa que apenas faz e não dá resultado, né? No início, assim, eu não entendia direito, porque a gente sabe que a acupuntura trabalha corpo, mente, energia, então a gente tem essa noção de que trabalha as 3 coisas, mas eu não entendia direito como que ia trabalhar realmente as emoções. Então ficava aquela dúvida, assim, como que realmente a acupuntura vai trabalhar essas emoções e de que forma o paciente vai manifestar isso, como que vai ser isso na vida, assim. Mas acaba sendo, assim, pelo que eu estou vendo, nas experiências que eu estou tendo, assim, com os meus pacientes no consultório, acaba se tornando algo muito leve também para o paciente. Então, não é algo que ele tenha que entrar em contato com alguma memória, com alguma dor, alguma coisa. Não é que nem na terapia, né, que entra em contato com algum sentimento. Simplesmente os sentimentos vão vindo, a pessoa vai dissipando aquilo, vai trabalhando aquilo dentro dela e vai liberando. É bem uma liberação mesmo, assim, de sentimentos. É algo que não é leve, não dá nem para explicar direito como é que é a reação que a gente vê, assim, dos pacientes, né? Mas é algo muito interessante, assim, a gente aplica. Eu até cheguei a colocar lá no nosso grupo, assim, na primeira aplicação que eu fiz, eu fiquei assustadíssima, porque eu imaginava que a reverberação ia ser muito depois, que a pessoa ia trazer resultados muito depois.
E na hora, assim, a gente bota a agulha, na hora a pessoa já vem com memórias, com lembranças. Ah, eu lembrei de tal cheiro. Ah, eu lembrei de tal coisa, tal momento da minha vida que fazia tempo que eu não lembrava. Isso é muito interessante, assim, tu vê que consegue acessar essas emoçõezinhas, essas coisinhas que estão lá guardadas com agulhas. Exato. Então é muito, muito legal. Isso é interessante, né? Porque eu já me peguei várias vezes tentando melhorar a comunicação sobre o curso de acupuntura na inteligência emocional, né? Mas não é algo que dá para você explicar em poucas palavras, né? Assim, o que é? Cara, não dá, né? Tanto é que geralmente eu faço um evento de 3 dias para tentar começar a falar aquilo, para as pessoas entenderem. Eu acho que o melhor momento que dá para explicar o curso mesmo é assistindo as 3 aulas, porque aí você vai ver o esboço, né? Eu falo que as 3 aulas são a ponta do iceberg, onde você vai ver ali e começar a fazer sentido, porque só faz sentido mesmo depois que você passa por essa transformação, que você sente também, né? Todos os protocolos, que você vê isso nos seus pacientes, né? Porque como são pontos que atuam muito próximo ali de sistema nervoso periférico, eles vão atuar em determinadas regiões cerebrais para fazer esse efeito, para fazer essa dessensibilização, para melhorar essa conectividade do sistema límbico com o neocórtex, né? E trazer a racionalização, o autoconhecimento, né? A limpeza dessas emoções. Então, acho que geralmente eu pergunto para tentar entender, né, um pouquinho, porque é difícil de explicar, né? Assim, em poucas palavras, porque quando a pessoa chega e te faz uma pergunta, mas o que é o curso de inteligência emocional? A gente procura explicar isso de uma forma simples e resumida, mas não dá, porque é algo muito mais complexo, né? Que envolve uma neurociência muito maior, né? Realmente, assim, ali nos 3 dias a gente só tem uma pequena parte do que é o negócio realmente, né? Do quão grande é trabalhar as emoções. Então, é só mesmo, é aquela coisa, assim, é experimentar. É o que eu faço, assim, experimentar, porque não tem como eu explicar em palavras o que é tratar as emoções com a acupuntura, assim, o que é equilibrar as emoções com a acupuntura. Então, e é incrível, assim, que depois que eu entrei, geralmente eu trabalho, eu sou sócia de uma clínica aqui, e a minha clínica é mais focada em dor. Então, uma das coisas que eu quis trazer muito essa questão é porque a dor, ela está associada a doenças somáticas. Então, tem aquela dor que é pontual, mas tem aquela dor que é recorrente, que vai e volta o tempo inteiro. Então, muito dessas coisas são somáticas. Então, eu queria ter alguma ferramenta que me ajudasse nessas questões também, né? E depois que eu entrei no curso, comecei a estudar, começou a aparecer um monte de caso mais focado para o emocional. Então começou a chegar um monte de gente assim que não era casos mais de dor, e um monte de gente, eu não tô bem, tô me sentindo instável, irritabilidade, é medos. E começou assim, chegar um monte de gente com essas questões, assim, parece que a energia vai trazendo, né, essas pessoas para o nosso caminho, né? Exatamente. E Pode concluir. não, e é muito legal isso, né? É muito gratificante a gente poder ter uma ferramenta a mais que possa ajudar naquele desconforto da pessoa, né? É. E quando a gente está preparado, né, que nós colocamos o intuito nisso, que nós já temos agora o conhecimento, aí começa a chegar, né? Você já está com um olhar diferente, então você já começa a ver ainda mais as questões emocionais por trás. Meu paciente chegou com dor. Chegou, mas agora eu já consigo ver ali atrás a raiz do problema, né? É uma dor recorrente. Por que que ela vem com recorrência? Por que que ela sempre volta? Será que não tem algum gatilho por trás que está gerando esse gatilho para a dor voltar, né? Interessante Uhum. demais. Show, Letícia. E aí, você fez os protocolos? Como que foi? E daí eu criei coragem e fiz, me agulhei. Não, mas é bem tranquilo. Não, são pontos bem tranquilos, assim, não é nada insuportável, bem bom. E
E assim, para mim, eu fiz na semana passada, na quarta-feira eu fiz o primeiro, o gestacional, e daí na sexta eu fiz o da água. Os dois tiveram reações bem diferentes. Os dois, assim, foram reações bem diferentes. Tá? O primeiro dia ele agiu de uma forma, o segundo dia agiu de outra. Mas foi interessante, assim, porque o meu ponto fraco, as minhas fragilidades, geralmente elas atacam em vias respiratórias. Então, eu sempre pego a via respiratória. É alergia, é rinite, é sinusite. Então, sempre pego. E umas 2 semanas atrás, eu tive uma gripe, passei por um processo gripal. Então, eu estava ainda bem congestionada, bem... Só porque eu fiz sem nem pensar nessa questão. Assim, eu fiz, assim, vou fazer e vou ver o que que vai acontecer, né? Eu vou esperar para ver o que que vai acontecer. E daí, eu fiz o primeiro dia, na mesma hora que eu botei as agulhas, parece que soltou tudo que precisava soltar de vias respiratórias. Foi incrível, assim. Abriu, parece que abriu o pulmão, limpou a garganta, limpou o nariz, deu uma abertura, assim. Eu senti aquela sensação de abertura muito grande em vias respiratórias. E daí passei aquele dia bem, mas aí no dia seguinte retornou. Ok. Aí fiz o segundo dia, fiz na sexta-feira. Aí vem sonhos. Aí veio muitos sonhos. E daí veio bem naquele protocolo da água que trabalha medos, inseguranças, e daí veio muitos sonhos relacionados a isso. Então veio muitos meus medos, as minhas inseguranças, veio muito em sonho, assim, muita coisa, muito acontecimento assim durante o sonho. E daí no dia seguinte eu acordei assim com aquela sensação de que parecia que tinha resolvido tudo no sonho. Era aquela coisa assim de que tava leve, assim, tava tudo que ficou no sonho e ficou mais leve, assim. Foi bem interessante como eu me senti depois. Engraçado, né? Eu viajo aqui escutando esses relatos, porque hoje nós já temos pesquisas que mostram, né, que os sonhos fazem parte dessa dessensibilização, né? É um processo natural. Então, quando você tem muito medo de alguma coisa, geralmente você tem o processo do sonho ou do pesadelo, porque isso já promove uma dessensibilização no seu sistema para que, se aquilo realmente acontecer, você não sofrer tantas interferências, né, de toda Uhum. uma neurofisiologia que vai acontecer no seu corpo. E aí faz o protocolo, né, e a pessoa sonha com aquilo, ou seja, mostrando o processo de limpeza, né. E mais engraçado ainda é fazer duas linhas de tratamento diferente, o gestacional e da água, né? E é bem isso, né? Você sente que são reações diferentes, né? Porque se fosse algo, eu sempre paro para pensar, mas será que a gente não está induzindo muito isso, né? Por isso que geralmente quando eu faço com o paciente, eu já nem falo para ele. Porque se eu falar, eu estou fazendo aqui uma dessensibilização da água, você vai ter muitos pesadelos, você vai ter sonhos, se eu já conto para ele, ele pode ter, porque ele ficou com aquilo na cabeça, né? Então geralmente eu não falo. E geralmente eles trazem esses relatos após, né? Então são diferentes. Então não é algo da cabeça, é algo que a própria neurofisiologia promove, né? Uhum. É bem interessante, assim, isso eu vi, aconteceu comigo, e eu já teve casos de pacientes meus também em consultório, de eu estar trabalhando, porque eu também não falo o que que eu vou fazer, eu só digo que eu vou botar umas agulhinhas e vai equilibrar. Então, eu não fico dizendo, explicando, vou trabalhar essa questão ou aquela outra, eu só vou botar as agulhinhas e a pessoa relaxa, né? E já aconteceu, assim, de colocar, fazer o protocolo gestacional e a pessoa relatar coisas, às vezes, lá da gestação dela, como foi, ou se ela teve alguma gestação sofrida, perdas. Então, começa a trazer coisas da mãe, da avó, me veio na cabeça agora uma lembrança, e daí começa a falar aquilo, ou trabalha madeira, me veio um sentimento agora, uma raiva, um negócio que eu sentia e não sei o quê, e começa a relatar aquele protocolo que a gente está trabalhando, que a pessoa não sabia que a gente estava trabalhando aquele sentimento, mas na hora surge, na hora brota aquele sentimento na pessoa e ela consegue lidar com aquilo com mais facilidade, assim. É muito interessante.
Legal. E isso é incrível mesmo, né? Porque quando a gente tem o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, então nós passamos por todos os protocolos com os alunos, né? Então todo mundo atende e é atendido com toda essa linha terapêutica. E engraçado porque como ali é uma imersão, então todo mundo tem sensações diferentes. Mas todo mundo tem sensações que se assemelham, né? Ah, um fala que estava na chuva, outro fala que estava num rio, o outro, nossa, estava num bar. Então, tudo está relacionado à água. Eles têm essas sensações e todo mundo é voltado para aquele mesmo tempo, mas cada um com as suas experiências, né? Isso é fantástico. Uhum. Show, Letícia. E aí, você começa a trazer isso para os seus pacientes e teve um caso assim que te chamou muita atenção, você falou assim, nossa, isso aqui me surpreendeu. Eu não imaginava que pudesse dar esse resultado. Eu acredito que todos eles são interessantes. Não tem como a gente não se espantar com todos, né? A gente leva um susto com todas as reações, assim. Mas eu acho que a primeira vez que eu apliquei, eu me impactei mais, porque eu acho que eu não esperava uma reação tão rápida. Então, eu acredito que a primeira vez que eu apliquei é que deu aquele baque de, opa, o negócio funciona mais rápido do que eu imaginava. Mas todas as reações são muito legais. Todas, assim, todos os pacientes que eu tenho feito, todas as pessoas que eu tenho feito, eu tenho visto que evolui muito mais rápido. É uma evolução, assim, muito mais rápida, é um resultado muito mais rápido. Que às vezes precisaria de um tempo maior, de uma consciência maior daquela pessoa para ela trabalhar aquelas questões. E ali com a acupuntura emocional, com os pontos de acupuntura emocional, a gente consegue essa consciência, consegue muito mais rápido, de uma forma muito mais tranquila. Então, todos eles trazem alguma questão assim legal de, de manifestação, assim, muito interessante. Show. E algum resultado interessante que você queira nos trazer? Ah, e agora? Eu lembro, assim, teve. A gente fica meio com medo de contar as coisas. Tranquilo, só não, Não pode não, ficar. não identifique. Só a história. Não, eu acredito que teve um caso, assim, mais que me chamou a atenção pela velocidade com que as coisas aconteceram. Que é de uma senhora que ela veio me procurando, que ela estava num quadro de depressão, estava depressiva e já não via mais sentido nas coisas, estava numa fase assim bem para baixo mesmo, bem triste, com muita tristeza, muito medo. E a gente começou a trabalhar essas questões da inteligência emocional, então veio muita coisa assim em relação ao passado dela, então veio muita coisa em relação aos filhos, aos relacionamentos, e praticamente em um mês ela deu uma virada de vida, assim, que foi muito rápido. E, tipo, em um mês ela deu uma virada de vida e ela começou a fazer coisas na casa que estavam travadas há muito tempo, começou a resolver coisas que estavam travadas há muito tempo, teve conversas importantes que precisavam ser feitas. Então, assim, ela conseguiu resolver muita coisa dentro desse um mês e saiu super feliz, cheia de projetos, cheia de coisa para fazer, bem animada. Então para mim, assim, eu acho que essa senhora foi o que mais me marcou, assim, da evolução que ela teve de tão rápido, da maneira como ela chegou, sem perspectiva nenhuma, e como ela saiu em um mês cheia de projetos e animada e com várias pendências que ela conseguiu resolver, isso sem a gente falar nada. Ela simplesmente vinha, fazia a sessão, eu só falava, ó, observa como é que vai ser a semana, vê como é que vai se sentir, percebe se sente vontade de fazer alguma coisa. E ela chegava na semana seguinte, olha, eu consegui fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ai, que bom! Que bom que conseguiu, vamos continuar. E em 4 semanas ela mudou, assim, foi muito legal ver a evolução dela.
Show. É interessante a gente observar isso, né, nos pacientes, porque quando eu comecei também, já são quase 10 anos usando essa linha terapêutica, né, estudando mais a fundo isso. Cara, a gente pega pacientes com quadros depressivos assim, né? E a depressão vem muito do metal, que não consegue fechar ciclos, né? Às vezes a pessoa fica com um ciclo aberto ali, não consegue evoluir, né? E você começa a olhar isso e ver uma evolução do paciente dessa em um mês, né? Quanta coisa mudou na vida dela, né? Quantos resultados que ela trouxe para a vida dela. Cara, isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem. Cara, você vê uma evolução de um paciente dessa, acho que vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente faça, né? Porque é um sonho. Você vê que é um sonho da pessoa, né? Ela não queria estar ali, mas ela estava aprisionada naquela emoção, né? E isso acaba que ela não consegue ver. E aí você faz a acupuntura, né? Você é apenas um veículo, né? Porque a gente não fala nada para o paciente, mas aí a gente usa as agulhas, né? Como um veículo, ou stipper, ou laser, né? Independente, para estimular esses pontos de características que vão trazer uma resposta neurofisiológica. E o paciente, então, relata definitivamente isso, né? Que ele sente, né? Essa mudança e ele consegue agora conversar, fechar ciclos, ir para frente, mudando a fisionomia, mudando tudo, né? Eu tive uma paciente também com quadro depressivo muito grave, que quando eu fui atendê-la pela primeira vez, né, chegava num quarto escuro, não deixava acender a luz, não abria a janela, só ficava no ar-condicionado, não saía para comer, né? Já não queria tomar banho mais. Então, um quadro depressivo muito forte, né? E quando eu entrei, isso foi algo que me impactou muito, que eu falei, gente, isso aqui, o que eu vou fazer aqui, né? Parece que eu não tenho a menor condição de entregar nada para essa paciente, né? E fazendo tratamento com psiquiatra já há 6 meses, e a cada consulta mensal, aumentando dose de remédios, e nada dela evoluir naquela situação, né? Então aquilo me impactou muito grande naquele primeiro momento. Eu falei, gente, eu vou dar o meu melhor aqui, mas eu não sei o que vai virar, né? E eu comecei a fazer, né? E foi algo que me marcou muito, porque a gente começou a fazer e foi fazendo ali 3 sessões e parece que eu não via resultado, né? Na quinta sessão, que ia fazer a quinta sessão, o esposo dela me ligou e falou, Renner, não, ela me mandou mensagem. Ela me mandou mensagem desmarcando a sessão. Eu, né? Piorou, né? Porque um quadro depressivo desse desmarcou a sessão, né? Aí eu fiquei preocupado e liguei pro esposo dela. Eu liguei para ele, fulana tá bem, não sei o que tem. Ela tá ótima. Ela levantou cedo hoje, tomou banho, tomou café com a gente, almoçou com a gente na cozinha, na mesa, coisa que ela já não fazia há muito tempo. E ela vai sair com a minha filha agora para comprar algumas coisas, porque é aniversário da minha filha, ela resolveu fazer uma festinha para minha filha. Ai, Eu, hã? que legal. É a Não, mesma pessoa. não, a gente tá falando de outra pessoa, né? Ele, não, sério, ela não te contou? Eu falei, não, ela só mandou mensagem e desmarcou. Eu fiquei preocupado e entrei em contato. Ele, não, isso aí, ela melhorou demais. E assim, eu lembro que, acho que foi na sétima, oitava sessão, o psiquiatra dela me ligou. O psiquiatra dela me ligou. Renner, tudo bem? Você que tá fazendo acupuntura na fulana e tal. Ela me passou o seu contato, eu queria discutir algumas coisas com você. Eu, não, tudo bem. Ele, eu posso diminuir a medicação? Eu falei, eu não. Olha, se o senhor achar que exatamente, eu falei, eu não, ele, não, porque assim, eu tô pensando em diminuir as dosagens. Você acha que ela consegue estabilizar? Eu falei, não, nós podemos fazer um teste. Vamos manter a acupuntura e ele, não, então eu vou abaixar a dosagem. Já não faz sentido ela ter uma dosagem desse tamanho, né? Abaixou a dosagem, ela manteve-se bem. E eu lembro que na 10ª sessão, que também foi um ponto marcante, né? Que ela chegou para mim e falou, olha, eu decidi, eu liguei na faculdade, ela já tinha terminado a faculdade, ela só faltava apresentar o TCC dela. E estava pronto, estava pronto. Era só chegar e apresentar. E ela já estava enrolando isso desde quando começou a depressão mais forte nela, mais ou menos uns 6 meses. Eu liguei na faculdade e marquei, eu vou apresentar o meu TCC. E depois disso ela foi lá, apresentou, super tranquila. Então, olha só, que evolução, né? Ah, professor, mas todos os pacientes vão ter uma evolução desse jeito? Não.
Cada paciente é único. Tem paciente que tem depressões em níveis muito inferiores que leva mais tempo para ter um resultado assim. Mas isso vai depender, né, de cada pessoa. É individual, né? Cada pessoa tem um momento, tem uma história de vida. Então, nós, como acupunturistas, nós trabalhamos como um veículo, né? Colocamos a agulha e o paciente vai tendo o autoconhecimento, né? Acho que é isso que mais chama atenção, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, é trazer consciência das emoções. Que eu acho que é isso que a inteligência emocional faz, assim. Ela traz as emoções à consciência. Então, ela mostra para a pessoa qual é aquela emoção que está travando ela, o que, que é aquilo que está fazendo com que ela tenha aqueles sintomas, aquela doença, aquela patologia, e traz à tona aquele sentimento e transforma ele em algo mais leve, algo com que seja suportável dela carregar, seja tranquilo para ela administrar, para que consiga ter uma vida equilibrada, né? Eu acredito que esses pontos e todo o trabalho da inteligência emocional, ele foca muito nisso, né? Não só a questão da depressão, que foi o que a gente falou aqui, mas de todas as emoções, né? Da tristeza, do medo, da raiva. Então, todas elas vêm, manifestam, a pessoa tem consciência daquilo, torna consciente daquilo, que às vezes é um sentimento, muitas vezes acontece da pessoa sentir alguma coisa e nem saber o direito o que que é, né? Ela chega assim, eu tô sentindo alguma coisa estranha, mas eu não sei nem expressar o que que eu tô sentindo. Eu não sei nem dizer que sentimento é esse, que é uma mistura tão grande que ela não consegue nem dizer o que que é. E Exato. aí a acupuntura, ela traz essa consciência, traz esses sentimentos, essas emoções, e a pessoa vai ressignificando isso na vida dela, né? Exato. Eu acho que é isso. Exatamente isso, né? Eu costumo dar um exemplo, né, que quem nunca estava procurando a chave do carro, né? Louco, procurando a chave do carro na casa toda, aí quando você olha a chave do carro está na sua mão, né? Ou qualquer Uhum. objeto, né? Quem nunca passou por um momento desse, né? Acho É, que é comum com todo mundo, né? O pessoal da hipnose até fala, né, que isso é um momento de transe, né? Você tá com aquilo ali, só que a sua mente não consegue perceber, não consegue visualizar aquilo, você tá correndo, procurando, louco, achando que perdeu, e tava na sua frente ali, né? E emoção é muito isso, né? É muito é, mais isso que acontece o tempo inteiro, né? Às vezes nós não conseguimos nem dar nome aos bois, né? Tipo, o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo um trem ruim, mas é ansiedade? É medo? O que que é, né? Então, é bem isso. E aí a acupuntura traz essa percepção, né? Essa consciência. Show. é. Letícia, que incrível bater esse papo com você, mas sei que seu consultório está aí, você tem que atender também. Tá? É um papo muito bom, eu amo fazer isso aqui, eu gosto de ter esse contato com os alunos para saber, né, as experiências, porque acrescenta muito, né? Para nós aqui, eu sinto que muitas vezes, né, o aluno também ter essa experiência, passar por esses momentos, né, mostra para outras pessoas que também é possível, né? Eu vejo tanta gente, né? Tô desanimado com a acupuntura, mas tem algo que você pode fazer para você, para os seus pacientes, e que isso reverbera muito, né? Então, Letícia, você quer falar? Não, eu só queria agradecer. Agradecer o convite por ter me convidado para essa conversa. E agradecer também a toda a tua contribuição, né? Porque te ouvir falando de acupuntura também é muito legal. Para gente que está ainda começando, trilhando esses caminhos, te ver falando com tanta facilidade, com tanto brilho no olhar, com tudo que tu faz, com todo o carinho que tu tens, a atenção de estar respondendo a gente lá no grupo, tá sempre trazendo o teu olhar em relação aos as nossas questões, né, os nossos questionamentos, então toda a tua disponibilidade, isso é muito legal para a gente também e traz segurança para a gente. Então, para a gente atender com muito mais segurança e é tudo fruto do teu trabalho também, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu falo que só é possível isso porque eu tenho os melhores alunos, eu tenho certeza disso. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta também. Qual foi a maior transformação que você percebeu profissionalmente depois do curso? O que que o curso, você fala assim, nossa, profissionalmente eu percebi que eu mudei isso, foi mais fácil. Tem alguma É, coisa?
Em todo sentido, assim, de visão na acupuntura, eu percebi que melhorou muito. A questão do diagnóstico, que eu tinha muita dificuldade ainda no diagnóstico, então facilitou muito. Avaliação de língua, eu tinha muita dificuldade, deu uma clareada gigante também, assim, essa parte mais de diagnóstico também que tu traz foi muito legal. Então foi muito bom a gente poder ver ali as bases da acupuntura novamente e ter com muito mais clareza. Então foi bom. E poder proporcionar essa ferramenta nova, né? Então eu acredito que é mais uma ferramenta que veio agregar a tudo que já era feito. Então, para trazer com muito mais velocidade, muito mais leveza, muito mais consciência, clareza. Eu acredito que essa ferramenta veio só acrescentar e foi muito gratificante, assim, poder acrescentar ela nos atendimentos. É Show. onde águas mesmo. É como você fala, né? Depois que vê, não dá para desver. Não dá mesmo. Não dá, não dá. Quer fazer isso tudo. Não tem como, né? Porque é algo que, nossa, eu me surpreendo todos os dias. Eu falo que eu me surpreendo todos os dias. Sabe? Acho que é isso que mantém uma chama acesa por muito tempo, sabe? É de querer mostrar isso para mais pessoas. Porque, cara, você vê acontecendo com você, você vê acontecendo com os alunos, você vendo pessoas sendo transformadas. Mais do que profissionais sendo transformados, é nós podermos atuar ali com o nosso paciente, né? Cara, a gente já pega tanto paciente fragilizado, com dor, com alterações emocionais, né? Com algo ali que está impactando a vida dele. Se você puder levar uma leveza para esses pacientes, acho que não tem Já ganhou o dinheiro nenhum. dia, né? Já ganhou o dia. Se a Já ganhou. gente vê que uma pessoa saiu melhor do que entrou, já ganhamos o dia. Tá tudo certo. Então, Exato. esse é o nosso propósito, né? Então, Isso realmente faz o coração cantar, né? É, acho que quando você pega aqueles casos mais complexos ainda, que você fala assim, nossa, será que eu vou dar conta disso mesmo, né? Aqueles casos desafiadores, você fala assim, nossa, e agora, né? Aí você faz e o paciente ali depois vira para você e fala, nossa, você mudou a minha vida. Ou ele não fala, porque às vezes ele tem essa introspecção, mas você vê no rosto dele uma fisionomia totalmente mudada, atitudes mudadas, né? Quantas vezes você não foi atender um paciente, chegou no seu consultório lá, mal falava com a secretária, mal sim. dava um bom dia, né? E aí ele chega brincando, conversando, rindo. Você fala, quem que é essa pessoa? É outro paciente? Isso, é bem isso. Muitas vezes a pessoa ela não tem consciência da mudança. Ela acaba mudando e as pessoas ao redor dela começam a ver primeiro o resultado. As pessoas que convivem é que veem que a pessoa está diferente. Por último, é que ela se percebe diferente. Mas é bem isso que acontece mesmo. Show demais. Letícia, eu fico feliz demais de poder ter você aqui. Sinta-se convidada para voltar quantas vezes quiser, tá? É, é muito bom esse bate-papo. Eu amo isso aqui de paixão. Não tem, se eu pudesse, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você. É um bate-papo bem descontraído mesmo, bem legal, que aquece o coração, né, de ver esses resultados, de ver esses processos que acontecem. Então, só quero te agradecer mais uma vez. E pessoal, quem foi de o nome da cidade eu não decorei. Em Bituba. Imbituba e Bituba região, né? Próximo é a Florianópolis. Então, marque uma sessão com a Letícia. Se você clicar aí no meu nome, vai aparecer o arroba dela, mas eu vou deixar marcado também, tanto no Insta quanto no YouTube, tá? O arroba dela. Então vão, marque uma sessão com ela, porque ela vai mostrar para vocês ali um caminho, né? Uma consciência das emoções que às vezes você precisa disso naquele momento, né? Então, ela está apta a atender todos vocês aí. Marca a sessão com ela, acompanhe o perfil dela, que ela posta muito a respeito também da acupuntura, né? Acaba que tem muita gente ainda que não conhece muito bem a acupuntura. Então, mais uma profissional aí para vocês acompanharem, marcar as sessões com ela, porque é incrível. Esses resultados são fantásticos. Muito obrigada.
Quem precisar, estou à disposição. Eu atendo em Bituba, atendo no Espaço Vitalitar. Então, é só clicar ali na minha arroba, já vai direcionar diretamente para o WhatsApp. A gente conversa e eu vejo a melhor maneira possível de ajudar. Exatamente. E para quem quer participar da Jornada Acupunturista Fora da Curva, que começa hoje, né? Hoje, então, falaremos muito mais aprofundado a respeito de todos esses fatores emocionais, né? Então, se você quer aprender mais, faça a sua inscrição no link da bio e nos vemos às 8 horas da noite com mais uma aula, tá? Hoje à noite é 8 horas da noite e teremos aula quarta e quinta. Então vai ser incrível, tá? Letícia, muito obrigado mesmo, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode contar comigo para tudo. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Foi incrível. Tchau.